Hoje vamos ver razões, proporções, que também são assuntos que aparecem bastante, probleminhas envolvendo razão, proporção, escala, tá bom? Continuando nosso programa de aritmética, tá bom? Vamos lá. Começando com razão. O que é uma razão? Dado dois números reais A e B, B diferente de zero, o quociente A sobre B, a divisão A sobre B, é chamada de razão entre A e B. Então, quem é a razão entre 10 e 2? 10 sobre 2, 5. É a razão entre 10 e 2. Na razão A sobre B, A é o primeiro termo ou antecedente e B é o segundo termo ou consequente. Mesma coisa de numerador e denominador. Só que quando a gente fala razão, pode-se falar antecedente e consequente, beleza? Sem problema nenhum. Então, razão é uma divisão. E o que é que a razão nos diz? A razão nos diz muita coisa. Se você pegar a razão entre dois números, por exemplo, 10 e 2, 10 sobre 2, 5, ele diz que o número de cima é 5 vezes o de baixo. Ele diz qual é a proporção de um sobre o outro, a razão de um sobre o outro. O próprio nome está dizendo isso. Agora, existem razões, por exemplo, se você pega uma distância e um tempo para percorrer essa distância, a razão entre essa distância e esse tempo que foi demorado para percorrer isso é a velocidade, é a razão entre a distância e o tempo. Então, razão, se você estiver utilizando duas coisas de mesma dimensão, de mesma unidade, a unidade cancela. Então, a razão entre 10 metros e 2 metros, 5 metros. Tá, desculpe, absurdo. A razão entre 10 metros e 2 metros é 5. Deixa eu escrever isso aqui, para você ver. A razão entre 10 metros e 5 metros, deixa eu anotar aqui, pronto. 10 metros e 5 metros. O metro, como a unidade é igual, morre 2. Isso significa que 10 metros é 2 vezes maior, 2 vezes o 5 metros. Tudo bem ou não? Agora, se você estiver pegando a razão entre 10 metros e 5 segundos, você vai ter 2 metros por segundo. Isso é a razão entre a distância e o tempo. Isso é uma velocidade. Então, existem razões adimensionais e existem razões que têm uma dimensão, unidade. Beleza? Aí, cada caso é um caso. Vamos analisando. Tudo bem? Mas vamos tratar muito aqui com razões entre grandezas de mesma unidade. Em física, você usa muito razão entre grandezas de unidades diferentes, não é isso? O que é uma escala? A escala pode ser obtida como a razão entre as medidas de um mapa pelas medidas do referido mapa na realidade. Ou seja, dá uma olhadinha aqui. Vê só. Se eu vou e digo o seguinte, uma casa tem um comprimento de 20 metros na realidade. Mas quando eu vou lá no mapa, eu desenho uma planta, um arquiteto desenha uma planta, naquele mapa ela tem uma dimensão de 2 centímetros. Então, olha só, o comprimento da casa na realidade é 20 metros, mas a dimensão no mapa lá, peguei uma reguinha, 2 centímetros. Quem é a escala? Normalmente a gente coloca os dois na mesma unidade. Então vamos lá. 20 metros são quantos centímetros? 2.000 centímetros. Opa, volta aqui. Volta aqui. Fazer o contrário, pessoal. Oi. O que eu queria era o seguinte, no mapa ela tem 2 centímetros e na realidade ela tem 20 metros. Foi o que eu disse? Só que a escala utilizada é a medida no mapa, 2 centímetros, e a medida na realidade, que são 2.000 centímetros. No caso, 2 metros, 20 metros, né, são 2.000 centímetros. Então, corta centímetro com centímetro, você vai ter uma escala de 1, simplificando isso, para 1.000. Então, muitas vezes você vê no mapa escrito assim, ó, 1, 2 pontinhos, 1.000. Isso quer dizer o quê? Que uma medida no mapa equivale a 1.000 medidas na realidade. 1 centímetro no mapa vale 1.000 centímetros na realidade. 1 milímetro no mapa vale 1.000 milímetros na realidade. Quer dizer, uma unidade qualquer no mapa vale 1.000 na realidade. Então, na realidade, o que é a escala?
A escala é a medida no mapa, certo? Então, a medida no mapa, dividido pela medida real. Beleza, pessoal? Por isso que normalmente a escala é 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão. Uma medidinha ali no mapa vale 1000, vale 1 milhão na realidade. No Enem, se você procurar, você vai ver, tem questõezinhas de escala muito simplesinhas, tranquilo? Razãozinha direto, vai dar uma proporção direto, mas a escala é uma razão entre a medida no mapa e a medida real, tranquilo? Bem simplesinho. Vamos lá. Prosseguindo aqui, dando uma apagadinha aqui. Seguinte. Proporção. Denomina-se proporção a igualdade entre duas ou mais razões. Então, se eu escrevo isso aqui, ó, A sobre B, é uma razão, certo? A razão entre A e B. Agora, vamos pegar a razão entre C e D. E nós descobrimos que essas razões são iguais. A razão entre A e B e a razão entre C e D são iguais. Então, a gente chama isso de proporção. A igualdade de duas ou mais razões. Podia ter mais razões aqui. Vamos trabalhar especificamente aqui com duas razões. A igualdade de duas razões. Existe uma propriedade fundamental. Sim, antes, como é que a gente lê isso? Normalmente lê-se A está para B, assim como C está para D. Isso quer dizer que A sobre B é igual a C sobre D. A razão entre A e B é igual à razão entre C e D. Mas a gente vai ler muito A está para B, assim como C está para D. A propriedade fundamental das proporções diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu acho interessante que muita gente, desde pequenininho, fala isso. Tem gente até que fala assim, meios pelos extremos. Não sabe nem o que é que está dizendo direito. Ele até aplica certo, mas é o produto dos meios, numa proporção, é igual ao produto dos extremos, sempre. E o que é que isso diz para a gente? Como é que a gente, inclusive, como é que a gente... Por que isso acontece sempre? É fácil de mostrar. Vem cá. Você deveria saber o seguinte, que numa igualdade, você pode multiplicar os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, que você vai obter uma igualdade também verdadeira. Conclusão. Se eu multiplico os dois lados por B, o que é que eu vou encontrar? Do lado de cá, quando eu multiplicar por B, vai dar A. E aqui vai ficar CB. Então, multipliquei um lado por B, multipliquei o outro lado por B. Só que eu vou multiplicar também por D. Aí vai ficar AD, A vezes D. E quando multiplicar esse lado por D, vai cortar, vai ficar C vezes B. Se você olhar isso aqui, é exatamente a propriedade. Certo? Só que aqui está escrito, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Deixa eu explicar por que isso. Quando você lê aquela proporção, você lê A está para B, assim como C está para D. Você começou a ler pelo A e terminou pelo D. Quando você começa e termina, são os extremos. Então, naquela proporção, A e D são os extremos. A, comecei por A está para B, assim como C está para D. Terminei no D. Então, os extremos são A e D. E os outros dois são os meios, obviamente. Então, o produto dos extremos, A vezes D, no caso, é igual ao produto dos meios. Entre os meios, no caso, B vezes C, ou C vezes B. Tranquilo? Então, você usa isso naturalmente, mas tem gente que não sabe nem o que é o extremo e o que é o meio. Quem são os extremos e quem são os meios. Ok? No caso, ali eu poderia tanto faz dizer o produto entre os meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso é besteira. Ok? Mas isso é uma propriedade bem importante que utilizamos direto nas proporções. Ok? Temos mais uma propriedade muito boa, que é a seguinte. Se você pega qualquer proporção, deixa eu até colocar aqui um E sobre F. Se você adiciona os antecedentes ou numeradores, A mais C mais E, um momentinho, foi, pronto, A mais C mais E adiciona os denominadores ou consequentes, B mais D mais F, esta razão é igual à razão anterior. Então, isso aí também completa uma proporção.
Então essa propriedade também é interessante. Se você pegar qualquer proporção, adiciona os numeradores e adiciona os denominadores, você completa uma nova razão igual às razões anteriores. Ela também faz parte dessa proporção. Tudo bem? Então são as propriedades mais significativas, vamos dizer, das proporções. Ok, galera? Vamos ver um exemplozinho aqui sobre razão e proporção, ok? Dá uma olhadinha ali, uma questão boa. Em uma escolinha de futebol, a razão entre o número total de alunos e o número de meninas é de 13/5. Se o número de meninos da escola é 120, quantas são as meninas? Veja bem, vamos dizer que vamos chamar de X o número total de alunos, certo? Vou até escrever aqui, X total de alunos. E vamos chamar de Y, certo? O número de meninas. No caso, Y meninas seria a quantidade de meninas, certo? Eu já sei que o número de meninos é 120. Ele está dizendo que a razão entre o número total de alunos e o número de meninas, no caso, a razão entre esse X e este Y, que é o total de alunos e o número de meninas, essa razão é igual a 13/5. Então, primeiro eu tenho que prestar atenção no o que é que faz parte desta razão. No caso, como é que eu vou montar essa proporção? Ele está dizendo que o número total de alunos, a razão entre o número total de alunos e o número de meninas, então eu chamei o número total de alunos de X, o número de meninas de Y. Essa razão, X sobre Y, ele está dizendo que dá 13/5. Só que o total de alunos é a adição do número de meninos e do número de meninas. Concorda comigo? Então vem cá. Eu posso afirmar, então, que X, que é o total de alunos, é o número de meninas mais o número de meninos, que no caso aqui é 120. Tudo bem ou não, pessoal? Isso aí a gente já sabe, a questão disse que o número de meninos é 120. Então, quando eu pego 120 mais o número de meninas, que é Y, no caso Y mais 120, dá o total, que é X. Eu posso substituir esse X aqui. Então, vou pegar isso que eu acabei de encontrar e substituir na equação, na proporção. Então, vou ter o que aqui? Y mais 120 sobre Y. X, no caso, é Y mais 120. É 13/5. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios, 13 vezes Y, é igual ao produto dos extremos, 5 vezes Y mais 120. Teremos que 13Y é igual a 5Y mais 600. Então, resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ter que 13Y menos 5Y, já vou colocar logo 8Y, é igual a 600, onde Y seria igual a 600 dividido por 8, dá 75. Beleza, pessoal? Conclusão. Y é exatamente o número de meninas. Ele quer saber isso. Quantas são as meninas? Resposta, 75. Se ele tivesse perguntado o total de alunos, só era fazer 75 mais 120. Mas ele pediu isso aqui, 75 meninas. Beleza, pessoal? Então, probleminha sobre razão, proporção, só atenção na hora de escrever as equações. Beleza? Interpretar o texto bem direitinho para não cair numa casquinha de banana. Ok? Vamos lá. Pessoal, tá bom por hoje. Próxima aula, vamos ver grandezas proporcionais. Divisão em partes proporcionais, que é um assunto muito importante. Ok? Fica para a próxima. Tá bom, galera? Um abraço. Até mais.